Depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela ocorre logo após o parto. Nasceu o bebê é uma coisa que parece até incrível, né? Acabou de nascer o bebê, ela pode já ter os sintomas de depressão. Que um dos sintomas, que os sintomas inclui aqueles outros que eu falei, né? Uma das coisas que é tristeza, desesperança. Muitas mães experimentam alterações de humor, crises de choro após o nascimento, que desaparece rapidamente. Elas acontecem principalmente devido às alterações hormonais, né, decorrentes ao término das gravidez. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, né, logo no início, o aumento dos hormônios. Aqui, logo que o bebê nasce, é uma queda brusca dos hormônios, né? Então, ela acaba tendo sintomas de depressão. Então, acreditava-se que somente algumas mães sofriam desse mal, né, da depressão. Não, a gente tem que colocar o papaizinho e o paizinho que está junto com a companheira, que está aguardando esse bebê, porque muda não só o papel, né, ela está deixando de ser uma pessoa sozinha e tal, ela está mudando o papel para mãe e ele para pai. E na questão do homem, ele entra com a questão da insegurança e também a questão da preocupação. Será que eu vou dar conta, né, de cuidar dessa criança? Como que vai ser? A responsabilidade agora muda. Então, o que eu vou fazer? Então, a depressão, nesse momento, no pós-parto, às vezes não atinge só a mãe, ela atinge também o pai. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. E lembrar do seguinte, depressão em qualquer momento, ela não é uma falha de caráter ou fraqueza, né? Se tem depressão pós-parto, o tratamento tratamento tem que ser imediato, ajuda também, né? E para quê? Para ajudar que essa mãe tenha uma qualidade de vida melhor e que ela consiga tratar, cuidar desse bebê. Por quê? A partir do momento que o bebê nasce, a gente sempre fala assim, já começa no preparo do nascimento. Ela tem um tempo de dor, né? Varia entre mulheres, tem mulheres que não têm a dor da contração, tem outras que têm, que pode variar até 14 horas ou mais, aí depende da mãezinha, né? Tem o estresse dessa espera, depois tem o parto, se é cesariana ou se é o parto normal, ou que tipo de parto que ela escolheu. E ainda existe muito mito em relação que tipo de parto que eu vou querer com dor, sem dor, anestesia, né? Existe muitos mitos sobre anestesia, vou ficar paralítica, vou ficar tetraplégico, paraplégica por causa da anestesia. Muito mito que tem que ser tirado, né? E então já tem todo esse estresse. Como vai nascer meu bebê? É perfeito? Ela já viu o ultrassom, fez a morfológica, deu que o bebê tá normal, mas ela quer ver esse bebê que nasceu, né? Como que ele tá? Se ele tá realmente perfeito, eu brinco e falo assim, ela vai contar os dedinhos da mãozinha, do pezinho, vai verificar, porque ela, quando você pergunta, né, como é que ela quer, como que ela espera esse bebê, ela fala assim, eu espero que venha com saúde. E a saúde, elas esperam que venha um bebê sem nenhum tipo sem ser especial. E tem muitos casos que não dá a ultrassom, não dá para identificar se seu filho é especial ou não, se ele tem um autismo, se ele tem algum outro tipo de patologia, não dá para saber. Então ela fica nesse estresse. Como será que vai vir esse bebê? Tá chegando a hora, e aí? Como que será que vai ser esse parto? Tem um mito, né? Se eu gritar muito, as enfermeiras vão me deixar de castigo. Eu tenho que ficar sozinha, mas eu vou sentir dor. Quem que pode me acompanhar? E hoje existe o alojamento conjunto, né? Já nasceu o bebê, ele vai ficar do seu lado. Então, antes ficava em berçário, né? De uma certa forma, a mãezinha tinha um tempinho para descansar. Hoje não, fica do lado dela. Então, ela já vai treinar a amamentação, ela já vai ter o cuidado com o bebê e o cuidado com ela também. E fora que, acabando o parto, ela se sente esgotada, né? Cansada, esgotada. Então, se não tiver um suporte, um apoio, ela pode entrar em depressão. E se ela entrar em crise de choro, desespero,
parece que às vezes tem é como se tivesse uma rejeição em relação ao bebê que está ali, né? Se tiver dificuldade de amamentar, tudo isso pode ser um facilitador para essa depressão pós-parto. Então tem que ficar com muito cuidado, né? E observar bastante em relação a isso. Existe um outro fator que acontece na depressão pós-parto, né? Que é a questão do baby blues, que é um sintoma de tristeza, mas que passa rapidamente. Então a gente tem que identificar e saber identificar o que é depressão pós-parto, o que é o baby blues, né? Que a duração do baby blues é bem menor do que a do pós-parto. Então não há, também vou falar para vocês que não há uma única causa da depressão pós-parto. Aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode deixar de esquecer os fatores físicos, emocionais e estilo de vida. Os físicos, né? Porque ocorreu uma queda drástica dos hormônios, do estrogênio, da progesterona, e essas mudanças por si podem contribuir no quadro de depressão também. Outros hormônios, né, produzidos pela tireoide, também pode levar também a ter a depressão. Lembrando que quem tem hipotireoidismo, às vezes tem o sintoma da depressão também, né? Então, a gente não pode esquecer disso também, né? Há uma mudança no seu volume de sangue, pressão arterial, sistema imunológico também, o metabolismo pode contribuir para a fadiga, alteração de humor, e ela não pode, a gente não pode deixar isso daí. Então, não é qualquer pessoa que consegue dar o diagnóstico de depressão, tanto na gestação quanto no pós-parto e depressão em geral, né? Os emocionais, ela vai estar privada de sono, sofrendo algum estresse ou tipo de pressão psicológica, né? Então, ela pode ter a depressão. Ela pode se sentir menos atraente, que é o que a maioria acontece. Estou gestante, não estou atraente. Tive o bebê, né? Acabei de ter o bebê, também não estou atraente, né? Sentir que perdeu o controle sobre a sua vida. E qualquer um desses fatores pode contribuir para a depressão pós-parto. Nos casos dos homens, como eu disse, né, a preocupação com a sua própria capacidade em relação ao recém-nascido, a ansiedade em prover uma boa vida para essa criança, o aumento da responsabilidade, né, que se deve dar ao parceiro, estão entre essas causas. Apesar das causas serem comuns nos pais, também podem ocorrer com as mães. O estilo de vida também muda, né? Porque, como eu disse, o bebê já na maternidade é alojamento conjunto. Quando vai para tua casa, ou tem um quarto, ou tem a família que vai querer te ajudar, ou tem aquela mãe que vai querer dar palpite, a avó, tia, vizinho e tal, né? E o bebê vai estar do seu lado. E às vezes, com esses fatores, tem mais uma outra coisa. Às vezes você pode ter um bebê exigente, né? Um bebê que chora demais, um bebê que troca o dia pela noite, o bebê que você tem a dificuldade da amamentação porque não tem o bico, às vezes você tem o bico invertido, né? E o bebê não consegue pegar, então você tem que ter a paciência, né, de estar amamentando. Se tiver filhos mais velhos, você vai ter dificuldade com a questão dos ciúmes, que essa nova criança vai trazer, né? Problemas financeiros também e falta de apoio de parceiros ou outros entes queridos, né, que acabam interferindo. Os fatores de risco da depressão pós-parto. Se você já teve depressão anteriormente, né, a falta de apoio da família, como eu já disse anteriormente, o estresse com recém-nascido, né, se ele é doente, prematuro e tal, pode ter problemas financeiros, problemas familiares, limitações físicas anteriores ou após o parto, de repente você vai ter que ter um tempo de repouso. O transtorno bipolar também, que isso é uma das coisas que pode ser falado. O histórico familiar de depressão, não é só de depressão, todas as patologias, se você tem alguém na família que teve, você pode ter. A questão do transtorno que eu falei disfórico pré-menstrual, que é maior do que a tensão pré-menstrual. A violência doméstica, que muitas
Hoje a gente está vendo que o aumento é muito grande, né, em relação à violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E tudo isso você vai estar, você é mulher, mas o parceiro, se ele estiver junto, né? Que bom que ele vai estar junto. Se ele não estiver junto, você vai estar sozinho. A adaptação para esse novo bebê que está chegando, né? E se você não tratar, você pode correr, né, o risco de ter uma psicose pós-parto também, que isso é um outro fator, uma outra patologia que é muito mais grave e que existe, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a psicose pós-parto, porque às vezes a mulher tem a sensação de que o bebê está contra ela, alguém está contra ela ouve vozes, vê coisas e e às vezes ela pode prejudicar tanto a ela quanto a esse bebê. Então, é algo que é muito mais grave. Eu vou deixar aqui que vocês possam fazer pergunta posteriormente em relação a isso. Esse foi um vídeo bem extenso, né, sobre a depressão pós-parto. Então, para vocês verem que não é algo que você fala é simples, ou não existe, ou é frescura. Então, atento a isso, né? Tem que ficar atento a isso. E como eu falei no outro vídeo, tem que procurar ajuda médica, né? E psicológica. Não adianta você só tentar sair sozinha. De repente você não consegue. Então, como eu já disse anteriormente, não é frescura, não tenha vergonha e não precisa anunciar em nenhum lugar que você tem depressão. E existem profissionais que estão aí para te ajudar. Se tiver mais alguma dúvida, vocês me façam a pergunta e para que eu possa estar ajudando vocês. Até mais.